Boa noite, pessoal. Vamos hoje analisar essa nossa viga Gerber, tá? Notando então que tem uma rótula no ponto C, o que permite nós classificarmos ela como uma viga Gerber. Nós vamos primeiramente calcular as reações nos três vínculos, né? Vínculo A, B e D. Num segundo momento, vamos verificar as equações dos momentos fletores, das forças cortantes e dos esforços normais. Aqui, como é uma viga, a gente vai ter os esforços normais igual a zero, tá? Mas vamos fazer então o cálculo dos esforços internos. E num terceiro ponto, provavelmente um terceiro vídeo, calcularemos o deslocamento no ponto E, no ponto C, enfim, em algum ponto dessa nossa estrutura aqui, através do princípio dos trabalhos virtuais. O primeiro passo, então, para a gente conseguir analisar uma viga Gerber é calcular nossas reações, ok? Lembramos que para calcular a reação de viga Gerber é necessário que primeiramente a gente separe as vigas, né? Ou seja, a barra ABC é necessário que a gente separe da CDE, ok? Vamos então desenhar isso aqui de maneira que a gente consiga visualizar isso. Então a gente tem aqui a viga A, B, C, a carga continua a carga real que nós tínhamos antes, tá? Então, isso aqui é a nossa carga, ok? A outra barra que nós temos, a gente está tirando a rótula, vamos imaginar isso, tá? Ela é essa barra aqui, com esse vínculo de primeiro gênero no ponto D, aqui está o ponto C e aqui o ponto E. O carregamento também, né? Deixa eu voltar aqui, ó, 4, né? Kilonewtons por metro. E aqui nós temos uniforme e linear, um carregamento com ápice de 2 kilonewtons por metro. A gente sempre vai ter que decidir qual delas a gente vai calcular primeiro. Qual das reações, qual das vigas que a gente vai analisar primeiro. A regra para a viga Gerber é primeiro a gente visualizar aquela que é menos estável ou a mais instável. É claro para nós que essa viga ABC, se ela estivesse sozinha no espaço, né, esquece que existe isso aqui, ela é estável. 13 reações, não são paralelas as três, não são concorrentes as três, a gente tem estabilidade. Não tem rótula na ABC, né, na viga ABC, certo? Já não acontece a mesma coisa para a viga CDE. Na viga CDE só tem uma reação. Independente do que tem ao redor dela, uma reação nunca vai trazer estabilidade. Então ela é uma viga instável. Por ela que a gente vai começar a análise. A ideia é que essa viga CDE está apoiada em cima da ABC. As duas reações que estão faltando para essa viga ser estável são fornecidas pelo ponto C. Tá? Então esse ponto C se torna um vínculo na nossa estrutura. Ou seja, nós temos aqui uma força RC. Okay? Ela é imaginária, tá? Mas enfim, é a mesma característica de uma reação. A gente teria aqui uma horizontal no ponto C, que a gente sabe que é igual a zero porque não temos forças na horizontal aqui. Nossa reação D. E com as equações de equilíbrio, agora a gente consegue, para essa semiestrutura aqui, calcular nossas reações. Somatório dos momentos em relação ao ponto C igual a zero. Vamos visualizar o que a gente tem. A carga de 2 kN para cálculo de reação, a gente pode concentrar ela no centro. É 2 vezes 5 metros que a gente tem aqui, 10 kN com um braço de 2,5 metros. A carga triangular, ela tem 2 metros de comprimento, 2 kN de altura. Então, um triângulo aqui teria uma área de 2 vezes 2. Desculpem, um retângulo teria uma área de 2 vezes 2, 4, né? Como é um triângulo, é só a metade da área, a gente tem uma força total de 2, que está a uma distância de aqui 1/3
vezes 2, tá? 1/3 de 2, ok? Então vamos colocar essas nossas cargas concentradas dentro do nosso somatório de momentos. Em relação ao ponto C, a carga 10, pela regra da mão direita, faz um momento negativo. Menos 10, que multiplica 2,5 metros, menos a carga de 2, que multiplica os 5 metros de C até o ponto D, mais os 2/3. Então, aqui nós temos 2 que multiplica 5 mais 2/3. Dentro desse somatório, nós temos a nossa reação D ainda. Ela gera um momento positivo, que vale RD vezes 5 metros, que é a distância do ponto C até o ponto D. Isso aqui é igual a zero. Nossa RD vai ser igual, então, a 7,267. Vamos usar só 3 casas aqui, não tem por que usar mais do que isso. Somatório das forças na direção y igual a zero. O que nós temos aqui na direção y? Os 10 kN provenientes da carga uniformemente distribuída e os 2 kN da carga linearmente distribuída. Então, menos 10, menos 2. Nós temos também a reação em D que nós acabamos de calcular, mais 7,267, mais a nossa reação no ponto C, isso aqui é igual a zero. A nossa reação no ponto C é igual a 4,733 kN, certo? Então essa aqui é a nossa reação imaginária no ponto C. Como nós supomos antes que essa viga CD está apoiada na viga ABC, essa reação que nós acabamos de calcular, ela é transferida, tá, como uma força concentrada realmente para esse nosso ponto C aqui. Ou seja, essas cargas aqui estão sendo distribuídas de maneira que 7,267 estão sendo suportadas pelo vínculo D e 4,733 está sendo suportada no ponto C pela viga ABC. Então essa força é transferida para cá. Okay? Tendo feito isso, pelo mesmo princípio, pelas equações do equilíbrio, nós podemos calcular nossas reações nessa viga ABC. Somatório dos momentos em relação ao ponto A é igual a zero. Quais as cargas que nós temos aqui? A primeira carga aqui, que nós temos então 4 kN vezes 2 metros, o retângulo teria uma área de 8, como falamos de um triângulo, a gente divide, a gente tem uma área de 4. A carga uniformemente distribuída do ponto 2 até o ponto 8, nós temos aqui uma carga de 4 vezes 6, 24 kN. Deixa eu botar nossas unidades aqui. E da mesma maneira que a primeira carga, nós temos aqui para esse triângulo no final uma carga de 4 kN, certo? Não podemos esquecer dessa carga aqui para o somatório de momentos, nem da nossa reação no ponto B. Vamos desenhar aqui nossas reações para a gente ter noção exata do que a gente está falando. Reação no ponto B e reação no ponto A. Dessa maneira, pessoal, nós temos então a primeira força de 4 kN, também pela regra da mão direita em relação ao ponto A, gera um momento negativo. Menos 4, que é o módulo, e o braço, quando o triângulo é crescente, ele está a 2/3 do inicial. Então, é 2 vezes 2 metros dividido por 3. Isso aqui, 2/3 de 2 metros, tá? Esse aqui, entre parênteses, é o braço. Menos a carga de 24, que está a 2 metros mais a metade dos 6 aqui, ou seja, a 5 metros. A carga de 4 aqui no final, ela tem menos 4, que multiplica o total de A até o ponto B, que é 8, mais 1/3 de BC, 1/3 de 2. Como o triângulo agora é decrescente,
o ponto de concentração dessa carga é 1/3 do início, 1/3 do ponto B. Então, nós temos 8 mais 1, que multiplica 2 dividido por 3. Ainda nós temos mais o menos 4,733, que multiplica 10 metros, mais o RB, que multiplica 8 metros. Tudo isso aqui igual a zero. Nossa reação no ponto B é igual a 917 kilonewtons. Tá? É aproximadamente isso aqui. Tá? Novamente, somatório das forças na direção y igual a zero. Nós temos menos 4, menos 24, menos 4, menos 4,733, mais 25,917, mais RA igual a zero. Nossa reação no ponto A, então, aqui é igual a 10,817 kilonewtons. Temos todas as nossas reações agora. Com base nesses valores aqui, a gente tem condições de achar nossas equações dos momentos e das cortantes, tá certo? Dos nossos esforços internos, enfim. Pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado.